Boa noite a todos. Obrigado pela presença da Adriana, da Ellen, jornalista, vereadores. Hoje a gente tem uma audiência pública para ver as receitas do município. Então o projeto de lei é o 069 de 2022. Ele estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2023. No artigo 1º, o orçamento fiscal do município para o exercício de 2023 estima a receita e fixa as despesas em R$ 58.618.222. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital na forma de legislação vigente e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Pedi para o primeiro secretário aqui, o segundo secretário, para ler para a gente. E aí cai. Aqui, ó. Receitas correntes. Receita tributária, 7.428.000. Receita das contribuições, 860.000. Receita patrimonial, 263.135.000. Receita de serviços, 31.050. Transferências correntes, 51.976.000. Outras receitas correntes, 270.776. Mas aqui tá milhões, tem 6 dígitos. Aqui tá, tem 6 dígitos, não tá? 51, que tá o zero pra cá, né? 51, então 51.976. É que não dá pra ver se... É que aqui tá em valor, Então vamos aqui, 3. Então 3 mil. Aqui também, 3. É 63 mil, Não, 1.000. Eu vou repetir aqui, gente. Vou repetir, quem quiser ir anotando. Ó, receitas correntes, vamos lá. Receita tributária, 7.428.670. Receita de contribuições, 860.000. Receita patrimonial, 263.135. Receita de serviços, 31.050. Transferências correntes, 51.976.241. Outras receitas correntes, 270.776. Aí as receitas de capital, né? Isso. Aqui as receitas de capital, operação de crédito, 3 milhões. Alienação de bens, 20.700. Transferências de capital, 2.121.500. Deduções da receita, 7.353.850. Totalizando a receita em 58.618.222 reais. O artigo 3º. Aqui tá... Pode ler aqui também, né, Flávio? Despesa fixada, isso, conforme os anexos da lei. Pode ler aqui. Então aqui a primeira, legislativo, Câmara Municipal, 1.800.000. Executivo, Gabinete do Prefeito e Dependências, 1.281.000. Administração e Finanças, 5.571.000. Educação, 19.004.000
R$ 907. Fundo Municipal da Saúde, R$ 14.254.299. Fundo Municipal da Saúde. De baixo aqui. Fundo de Assistência e Desenvolvimento Social, né? R$ 2.295.206. Esporte, Cultura e Turismo, R$ 2.473.700. Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, R$ 9.232.410. Agricultura e Meio Ambiente, R$ 1.459.700. Dívida Pública Municipal, R$ 1.246.000. Total, R$ 58.618.222. O artigo 4º, Orçamento da Seguridade Social, estima receita e fixa a despesa em R$ 16.549.555, assim discriminada. Saúde, R$ 14.254.299. E assistência social, R$ 2.295.206. Só isso. Algum vereador queria fazer alguma colocação, alguma pergunta? Fica à vontade, Juninho. Tem. Eu só queria, só para uma informação, Adriana, boa noite a todos, primeiramente, do que desse ano aqui foi 40 o orçamento, e eu efetivamente já está em quanto? Você sabe me falar? Esse ano? Esse ano aqui foi 41 milhões. Tem que repetir? É relacionado a esse ano, então estava estimado em 42, 43 milhões? 41.500. 41. Tá. E 25, e né? efetivamente, quanto que já entrou? Quanto que está estimando mais ou menos? Esse ano aqui a gente estima que a gente vai arrecadar até dezembro em torno dos 60 milhões. Daí, Esse valor está bem superior por qual motivo você acha, Adriana? Por causa de várias verbas que entraram Também entraram bastante convênios, né? 3 milhões, os 4 milhões que foi do financiamento, que na realidade só desembolsou 1 milhão e a gente está reprogramando mais 3, que é o restante para o ano que vem. Por isso que deu 58 milhões, né? Dentro desses 58 milhões que é desse ano, são 3 milhões do financiamento e 2 e pouco que você leu aí do investimento. Quanto que foi, Caio? Que eu não estou lembrada. 2.300, né? Os investimentos aí foi 2.300. Isso. 2.121. Adriana, dos 4 milhões que a Câmara aprovou aquele financiamento, Só desembolsou 1 milhão esse ano. 1 milhão. Tem 3 milhões Tem que 3 está milhões. nessa Aqui. conta que o Caio Isso, acabou de ler. Isso, tá. E esse milhão dos 4 que a Câmara aprovou foi para... Você lembra ou não? Foi o caminhão de lixo e a praça por da rodoviária. A praça lá em cima que tem a placa lá. Isso, Foi 1 milhão os dois. entre os dois. Ô, Adriana, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui. Essa dívida de 1 milhão para pagamento é 1 milhão 800 e pouco, né? É no ano do ano todo, né? Do ano todo. Pode. Boa noite Boa a noite. todos. Obrigada por virem trazer as explicações. E esses 3 milhões para o ano que vem, já tem algo destinado? Mais ou menos. Sim, sim. Tem os
Porque assim, quando a gente vai pôr no nosso orçamento, o que a gente pôs na receita, você tem que destinar na despesa mais ou menos de acordo com o que vai ser gasto, né? Então, ó, a hora que se vocês olharem esses anexos aqui, tudo que for fonte de recurso 7, a fonte de recurso 7 é da operação de crédito, tá? Então, aqui está sendo destinado da operação de crédito 275 mil para o ensino fundamental, 275 mil que eram para ensino infantil, creche para a escola, oi? A soma de tudo isso aí vai dar os 3 milhões, tá? Isso que não vai ser gasto, entendeu? É que a gente tem que prever uma estimativa, porque estavam... Pode ser que gaste mais, pode ser que tire de um lugar, põe para o outro, mas é que como a gente tem que prever alguma coisa, então a gente viu onde que precisava ser gasto aqui nas escolas, precisava reformar as escolas, então... Vamos reforçar aqui, boa noite também a todos aí, né? E obrigado pela presença. Mas vamos reforçar também que foi embasado aqui a arrecadação desse ano, foi embasado nos 2 últimos anos de pandemia, né? Então você deixou bem claro da última vez que você veio com a Virgínia aí. É que o ano passado a gente, lembra que eu falei que eu tinha deixado um orçamento mais baixo porque a gente não sabia como que ia se portar, né? Por isso essa diferença então, nossa no excesso receita da arrecadação. Gente, excelente. Não, tá boa. Não, maravilha. Só porque às vezes o pessoal pergunta, estava estimado em 43, já está beirando 60. Sim, é porque mas tem essa divergência, passado, 2 anos de pandemia isso, também arrecadou menos. Exato, a gente não tinha base para orçamento, né? 2 anos, você não sabe como que vai ser a nossa arrecadação, o que ia influenciar nas empresas, que ia reverter o ICM, né? Agora a gente já deu uma base, por esse ano a gente já viu mais ou menos quanto que a gente vai arrecadar, né? Adriana. Por nada. Então, continuando, os gastos dos 3 milhões. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Aí você disse que dos 3 milhões vai usar na educação, né? É previsto. Nada vai, né? Isso, porque o ano passado parece que existia uma sobra do Fundeb. Aquela sobra do Fundeb não pode... Nós estamos com falta. É? Hoje a gente está em falta, o Fundeb. Ele sobrou e agora faltou. Ele sobrou ano passado, esse ano a gente estou vendo que nossas expectativas, a partir de agora, desse mês, a gente já vai voltar por professor de novo, porque já não está dando mais. Porque no começo, porque o ano passado não é que sobrou. Por que sobrou? Porque só pagou professor. Na lei antiga do Fundeb, quando eles mudaram em dezembro, então eles cortaram o que a gente pagava o resto, que é os secretários, o pessoal que trabalha, os monitores, só podia pagar os magistérios quem tivesse pedagogia ainda, se eu não me falha a memória. Agora eles reverteram, porque eles viram que todo município era um absurdo, porque se gastava-se muito e o dinheiro do Fundeb praticamente... não é que sobrava, né, mas não gastava tudo que o município colocava de contrapartida. Então, eles mudaram essa lei, ela foi aprovada. Você lembra a data, Ellen? Eu não lembro a data da aprovação dele. Então, eles voltaram que com o dinheiro do Fundeb podia se pagar todo o pessoal que ficasse dentro da escola. Então, a hora que a gente colocou todos os funcionários ficam dentro da escola, o dinheiro não dá. Não. Então necessitava sim desses 4 milhões de empréstimo. Não, porque não, nada a ver, porque o empréstimo é só para investimento, né? Não é para custeio. O empréstimo, então, ele não pode ser utilizado aí como que você investimento. passou, ele vai ser bem maior que o do ano passado. Mesmo que dê uma diferença, ele vai ser maior. Sim. Será que não vai ser 4 milhões a mais que foi feito esse empréstimo para pagar daqui? 4, quanto?
quantos Não, meses? dentro dos 58 milhões já está os 3 milhões do empréstimo. Eu entendi. Já eu entendi. está dentro. Eu sei, mas se não tivesse esse empréstimo, a prefeitura mudaria alguma coisa? Com esse valor? Não, é que o empréstimo você vai reformar, você vai investir, né? Você vai fazer investimento que você poderia deixar de fazer. Não, eu sei. Não Só que entendi. fez uma dívida para o futuro. É isso que eu estou querendo dizer. Se com o orçamento faria algo para o município sem o empréstimo. Essa é a minha pergunta. Então, Não. Na verdade, o empréstimo foi usado para. Não pode ser com empréstimo. Eu sei. Ele não entra na folha é de só para pagamento. investimento. Eu entendi o que ele quis dizer. Se não Isso. tivesse o empréstimo, você não daria para fazer com recurso próprio. Isso. Você entendeu? É Então. isso que eu estou querendo dizer. Se o orçamento já ele deu essa. Então, eu acho que porque- não, porque as nossas despesas fixas. Então, Ela aumentou, tá aumentou muito tanto alta. assim a despesa fixa do que a receita? A receita eu acho que aumentou mais do que a despesa, ou não? Você acha que acompanhou? Acompanhou. Nosso gasto fixo, se você pegar os boletins que vem aí, é muito alto. Mas ele aumentou mais em que setor, você Vou acha? falar uma coisa para você. Vou dar um exemplo. Só de liminar judicial, gente, a gente está gastando um absurdo. Eu fiz uma continha básica, assim, básica, quando eu fui fazer o orçamento. Só de liminar, está dando em torno de 800 mil. Só liminar. Liminar que o pessoal entrou na justiça para remédio, fralda. Agora tem os autistas também, né, que você tem que assistir. Então, fora o que a gente não sabe se vai ter mais ou não, porque cada dia chega mais, entendeu? Sim. Entendeu? Chega mais. Sim. Sim, entendeu? Então, vou terminar aqui, então, ó. Então, 275 para o ensino fundamental, 275 para o ensino infantil. Ó, na saúde, 800 mil. R$ 100 mil na assistência e desenvolvimento social. R$ 150 mil no esporte. R$ 100 mil na cultura. R$ 1.300.000 no planejamento. Se eu não pulei nada, gente, é isso. Boa noite a todos. A gente estava conversando na sala do João a respeito desse valor da dívida pública. O que seria isso? Seria precatórios? Precatórios e os juros do empréstimo, né? Esse empréstimo, quem fiscaliza é a Caixa Federal, é isso? Caixa Federal. Então, você pegou 1 milhão esse ano, começou a obra.
Até não acabar essa obra. A hora que você prestar conta do que você Desse utilizou, dinheiro, aí ele libera o aí próximo. libera o próximo. Isso. Certo. É isso que a gente estava com dúvida aí. Desses valores aqui que você me passou, é especificado o que vai ser feito? Por exemplo, que nem 800 mil na saúde, seria a reforma de um posto? A princípio, a gente tem ideia de se pagar a contrapartida do convênio da construção da UBS, que ela é muito grande. Porque eu lembro que quando foi falado sobre esse empréstimo, tinha se falado muito sobre o Pedro Alexandrino, sobre o posto do Pedro, sobre a escola, sobre o campão. Eu lembro que tinha falado, não lembro, eu até falei em tribuna, que eu tinha sido favorável a esses 4 milhões devido à situação do Pedro Alexandrino, que precisava de uma atenção. Foi conseguido colocar nesse cronograma? Aqui está dentro da saúde, aqui está dentro da saúde, está como construção de posto. Sim. Entendeu? Mas aí vai do que a prioridade, sei lá, que o município... Mas quando foi feito esse empréstimo ali que você falou que é a Caixa que fiscaliza, lá tem que falar o que vai ser feito com o dinheiro ou não? Não. Só quando for, pegou o dinheiro, ó, a gente vai fazer isso, isso, isso. Aí eles Não, vêm, você faz uma estimativa, que nem a gente faz aqui, ó. A gente tem intenção de gastar nisso, 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 nisso. Aí você pode, tipo, não vou querer, não vou fazer mais na escola, eu vou investir tudo na saúde. Aí você pode investir tudo na saúde, desde que você tenha a funcional programática lá na Caixa. Aí você é livre para fazer o que você quiser. Como entendeu? funciona essa fiscalização da Caixa? Como que eles fiscalizam o que é feito com o dinheiro dentro aqui do município? Ele só vem ver, tipo, a hora que vai a documentação, vai a nota, ele vê se está dentro da funcional programática que você colocou, daí ele vem, acho que, não sei se ele vem fiscalizar aqui, vem, né, o engenheiro deles também vem. Vocês fazem, tipo, um relatório, envia para eles, e aí eles vêm ver se é faz isso o tipo mesmo. de uma prestação de contas, entendeu? Não, só para entender a logística de como é feito. É, tipo de uma prestação de contas. Sim. Enquanto você não enviar sem prestação de contas, aí eles não liberam. Perfeito. Sim, também. Perfeito. Adriana, na UBS que você falou, o dinheiro do convênio já está aqui nesses 58 milhões? Tá. Certo. E aí você falou do empréstimo, poderia ser a contrapartida, né? Pode que ser. eu acredito que seja meio alta. Sim, meio não, ela é alta, justamente, acho que é 600 ou Porque nós estamos com... 800 mil, os 800 mil nós mesmo. estamos com um projeto aqui na casa, acho que vai entrar agora numa sessão extra, é 450 e poucos milhões. A contrapartida é 150 e poucos mil. Esse aí que vai entrar, fugindo um pouquinho aqui da nossa LOA, né? Porque assim, esse projeto ele já veio aqui para casa. Ele já veio. Só que ele era federal, né? Só que ele é federal. Certo. E a contrapartida, se eu não me engano, dele era 13 mil quando ele veio. Sim. Só que a hora que foi licitar, deu deserta. Ninguém foi, por causa que o valor estava desatualizado, estava muito baixo. A hora que... Quando dá deserta, aí você tem que atualizar a planilha, porque já está com outros valores, já se passou tempo, né? E a hora que a engenharia atualizou a planilha, foi para esse valor. Subiu. Viu, Adriana? Deixa eu perguntar. O caminhão de lixo, ele que já comprou, ele já chegou, ainda não? Como que está a situação? Eu acho que já chegou. Sim. Mais alguma? Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho acho que 3 perguntas. Em relação ao pagamento de precatórios, né? Que foi falado pela senhora, perdão o nome da senhora. Adriana. A Adriana. O pagamento de precatórios, porque o prefeito Marco Antônio Giro fez um vídeo agora, recente,
dizendo que terminou, Os havia terminado de o pagamento 2022. dos precatórios De 2022 a gente quitou tudo já. Certo. Quantos por cento do orçamento deve comprometer o pagamento desses precatórios? Outra informação é em relação a pedidos de suplementação orçamentária ou abertura de crédito adicional. A gente percebeu que ao longo agora de 2022 houve o envio de muitos pedidos para essa casa. Inclusive, esses pedidos foram muitas vezes contestados por vereadores, né? Porque os pedidos são reiteradamente enviados. E aí a gente gostaria de saber como de repente a casa, de repente o presidente da casa poderia responder como que de repente a casa vai se portar em 2023 em relação ao envio desses pedidos, porque de certa forma se já está sendo aprovado um orçamento, acredita-se que não há uma explicação, né, ao que Não, tudo indica sim. para tantos envios, né? Porque se foi previsto, por que tem saído tanto Porque, fora daquilo que o primeiro que foi motivo planejado? que teve bastante, como eu já te disse para vocês, que a gente fez uma previsão baixa, porque a gente não sabia do nosso andar como seria, tá? Sim, entendeu? Estava no começo. Então, como a gente fez um orçamento muito baixo e a gente está arrecadando bastante, então a gente tem que mandar para a Câmara, porque a gente está tendo excesso de arrecadação. Então, o que está previsto aqui para a Prefeitura, que o Executivo pode fazer por decreto, se eu não me engano, é 15% que a gente deixou, né? Se eu fosse todos esses projetos, a maioria que veio para cá era crédito especial, porque foi aquele monte de convênios que o prefeito conseguiu e que não estava previsto no nosso orçamento. Quando não está previsto, a gente não pode fazer por decreto. Então, a gente é obrigado a mandar aqui para a Câmara, tá? Crédito especial. Essa é uma das explicações que a gente arrecadou. A gente recebeu bastante recurso, né, bastante. Então, uma das explicações foi esse aumento da arrecadação. E o aumento da arrecadação e o aumento desse monte de convênios aí que a gente teve, que não estava previsto no nosso orçamento. Por que a gente não manda dos 15%, assim, de cara, vamos já fazer tudo por decreto? Que eu acho que, passando pela Câmara, a Câmara está sabendo o que a Prefeitura vai fazer. Eu acho que fica bem mais, porque todo projeto que vem com uma justificativa aonde que vai ser gasto. Antigamente, a gente mandava pouco para a Câmara, a gente fazia bastante decreto. Aí começou a surgir, não essa casa, que é umas de antigamente lá. Onde que estava sendo gasto? Por que tinha tanto decreto? Que a Câmara queria saber onde que estava sendo gasto. Então, uma das explicações, vindo para a Câmara está sabendo aonde que vai ser empregado. Se eu utilizar os meus 15% já no início, depois pode ser que para um final do ano, para uns acertos, eu fico com pouca margem ali para mim poder fazer os acertos que eu preciso. Então, na minha opinião, eu prefiro mandar para cá, para a Câmara ficar ciente e ver aonde está sendo empregado, do que eu fazer lá sem saber, entendeu? Posso perguntar? Viu, Adriana? Só perguntando aí. Eu sou um dos vereadores que sempre falo embasado no Tribunal de Contas, que sempre aponta porque existe muito... Não, isso daí, ô Juninho, desde Não, mas que deixa eu estou na eu Prefeitura... terminar, só, Adriana. Só fala para mim, dos 15%, você tem informação assim, esse ano, quanto que o prefeito utilizou? Do que ele está liberado, disponível pela Câmara? Eu não vi ainda isso. Ou quase nada? Porque se for quase nada, eu Não, proponho acho que para a próxima já diminuir, por no Eu mínimo. acho que utilizou 5%, 6%. Depois, então... Não, Não, por decreto, por ele decreto. fala lá pra gente. Por decreto, porque depois de trazer essa informação,
Porque se não está utilizando muito, qualquer coisa a gente vê qual que é o mínimo, a gente coloca o mínimo, faz tudo por aqui, é uma justificativa perante o Tribunal de Contas, que a gente não vai mais aprovar por decreto e a gente aprova por aqui. Geralmente o Tribunal de Contas ele pede para se colocar o índice de inflação, até o índice de inflação, né, que hoje está 8, 10, sei lá quanto que está a inflação. Uns 7, 8%, né? Então qualquer coisa a gente baixa. E então, não sei, aí é critério da Câmara. Se a Câmara fala assim, não, quero que vocês façam o que vocês der para fazer por decreto, dentro dos 15, a gente faz, entendeu? Para mim é indiferente. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acompanhei os documentos que estão disponíveis no site, as contas de 2020, e lá cita que ultrapassou, né, os pedidos de suplementação, de crédito adicional em 2000, os documentos de 2020. Então, assim, a gente parece que há esse aumento de pedidos, né? Eu percebo que eu acompanho o site da Câmara, há sempre pedidos, então essa é uma pergunta, né? O porquê desses pedidos e se há a votação desse orçamento aqui na noite de hoje, né, se justificaria de repente em 2023 que esses pedidos continuem vindo para casa. É mais essa dúvida, assim, né? Se de repente, como a pergunta seria mais direcionada ao presidente da casa, né? Como de repente a casa vai se comportar em relação a esses constantes pedidos de suplementação orçamentária, né? Se há realmente uma fiscalização, como disse o vereador aqui, de onde, como citou a senhora, de onde estão sendo aplicados. Se for 8 milhões que a gente mandou para cá, você vê quanto que o prefeito arrecadou de convênios novos. Foi quase isso. A outra pergunta foi em relação... Entendeu? A outra pergunta foi em relação aos precatórios para 2023, quanto por cento do orçamento deve comprometer o pagamento dessas dívidas? E também uma outra pergunta em relação à folha de pagamento. Quanto é a folha de pagamento do município e quanto ela representa desse Hoje orçamento? ela está em torno de 44, 42% mais ou menos a nossa folha. Hoje ela está baixa. Porque nossa receita aumenta, o índice cai, né? Então, quanto mais a gente arrecadar, menor vai ser o nosso índice de folha. E os precatórios? Os precatórios, gente, faz uma continha aí. Se você pegar o precatório, acho que, não me engano, é 700 mil. O resto é de... Tem os RPVs. Deixa eu ver aqui, pera lá. Ó, do 1.246.000 que é da dívida, 826 mil é de precatórios, 60 mil é para RPVs e 360 que é dos juros da dívida, tá? Juros do empréstimo. Adriana, eu estou aqui com a cópia do projeto do empréstimo dos 4 milhões e aquilo que a vereadora Laura disse estava mesmo no projeto. Financiamento será implantação num posto de saúde, o PSF 3, reforma de prédios públicos no bairro do Pedro Alexandrino, campo de futebol do bairro, sim, veículos para a saúde, caminhão de lixo, pavimentação na estrada. Isso, a pavimentação é o que está aí no planejamento, né? De lombadas e calçadas públicas. Então, isso que foi aprovado no Legislativo, os 4 milhões. Entendeu? Agora, o município, o Executivo, vai seguir isso aqui que foi aprovado. Tem que seguir, né? Assim, dentro do Não. A justificativa para se aprovar, né? Na lei, porque eu acho que a lei, fala em... Eu não vi a lei como que tá, porque eu não participei. Mas precisa pegar a lei e ver o que está sendo aprovado lá, o que foi aprovado na lei. É a lei. Ô, Toninho, eu entendo que
os 4 milhões, ele usou 1 milhão. Se ele não quiser pegar esses 3 milhões, Ele não pega. ele pode devolver. Pode Ele não pegar pegou os também. 4 milhões. Por Não. enquanto, ele só pegou 1 Pode milhão. não pegar. Tudo bem, a Câmara Então. aprovou, se ele não quiser usar, Sim. tudo bem. Mas se ele for usar, ele tem que usar o que foi aprovado. E a gente vai estar cobrando. A gente falou isso aqui em sessão. Entendeu? Entendeu? Agora, se ele não for usar, tudo bem. Por exemplo, o campo está no esporte, que é o que foi Tá no deixado. esporte. O centro de saúde do Pedro Alexandrino está na saúde, que foi deixado. E o prédio da escola do Pedro Alexandrino, que está aqui. Está na educação, que foi deixado. Mas será que vai entrar nesse valor? Porque ele parece pequeno perante a necessidade daquela escola, né? Não que eu entenda de valores, né? Mas que a gente sabe que aquele prédio está numa situação bem delicada. Então a gente fica imaginando que esse valor que foi destinado à educação, não sei se vai suprir a Aí já é necessidade. com a administração. Essa escola, Aí eu, já não é com a administração, só eu ponho o que me Não, fala, entendeu? sim, a gente só está questionando, É, né, as aham. colocações que foram feitas, Sim. né? Mas isso cabe a nós ficar no pé conforme as obras forem sendo feitas, conforme Sim. o dinheiro entrar, a gente fiscalizar o que está sendo feito. Sim. Aqui nós só estamos debatendo o que está sendo colocado em pauta mesmo. eu acho que você falou bem da escola do Pedrão, do Fundeb. O Fundeb já vinha cobrando o executivo que a escola do Pedrão não comporta mais, né? Pelo tanto de aluno que ela tinha, ela não tinha mais como ficar aberta, entendeu? Tanto é que trouxeram os alunos para Bocaina. Então, agora, quanto à reforma, isso não cabe ao executivo mesmo. Parece que tem uma parceria aí com a usina, fazer alguma escola de SESI, alguma coisa desse tipo. Lembrando também que a Câmara Municipal, ela não aumentou o valor dela. Tá? É 1.800.000, era o ano passado, vai continuar sendo 1.800.000, que o salário dos vereadores foi reduzido, né, devido a uma lei aí, dos funcionários também, né? Então ela continua em 1.800.000. Presidente, eu gostaria de fazer mais uma colocação. Esse ano a gente falou bastante sobre o plano de carreira dos funcionários, né, que ele está sendo adiado. A gente ficou sabendo também por causa da questão da saúde, né, que teve um aumento, foi adiado mais um pouco. Eu gostaria de saber se dentro dessa previsão já está a atualização desse plano de carreira, se já sabe mais ou menos quando ele vai ser efetivado. Eu pus um acréscimo porque a gente não sabe quanto realmente vai dar agora com todos os acertos, né? Mas eu já deixei um percentual a mais do que já está se gastando hoje, justamente para contemplar o plano. Mas ainda não sabe quando ele vai ser efetivado, o plano de carreira. Também quero saber. O da saúde também está no meio também? Sobre os enfermeiros, sobre... Eu falei hoje com a empresa, com o responsável, ele está finalizando, por causa do piso da enfermagem, aí da saúde. Ele falou que até terça-feira ele entrega o plano. E assim que entregar vai ser feito o protocolo aqui. E aí vai ter aquela audiência com os funcionários, que ter vai ser audiência entre explanado todos os funcionários, pontos. vereadores. Sim. E a empresa. Perfeito, perfeito. Oi? Então, mas o 40 mais 58, se você pegar os 5 milhões, que são 3 de empréstimo, 2 de convênios, Vai para já 53. vai para 53. A E nossa tem mais arrecadação convênio ainda. hoje está em quase 60 milhões. Que você põe que tire os 5 milhões, 6 milhões que veio de convênio esse ano. Está pareado. Os veículos também entram também, né? Que é ganho. Entra. Então só de veículo tem 6 para chegar ainda. Mais alguém? E Jonas, só complementando aqui, o que eu pus no investimento que está aqui, nós só colocamos os convênios que estavam assinados, tá? Porque o que estão em projeto, tramitando, eu não coloquei porque você não sabe se vai ser assinado ou não, se vai ser efetivado ou não. Não adianta eu colocar um negócio aqui que depois não vai se efetivar e vai ficar
o meu orçamento voando aí. Só se você ativasse isso daí que está para sair, dá 8 milhões, quase 11, mais ou menos. Aí, se efetivar aqueles vai que ter estão, vai vir daqui para a Câmara para vocês aprovarem ou não um crédito especial para ser incluído no orçamento, tá? Marcílio, você gostaria de fazer alguma pergunta? Não tem problema. É audiência pública. Tem alguma pergunta que você queira fazer? É uma audiência pública e aberta. Espera aí, pega o microfone lá, Laura. Pelo que eu entendi aí, você que está fazendo. Eu estou ajudando. Até pouco tempo atrás, era pago para alguém de fora fazer isso. É, agora nós estamos fazendo. Eu nunca vi ninguém fazendo Eu estou ajudando. sobre esse assunto. Teve no site, sim. Ficou exposto um mês, inclusive, ele, né? Aham. Ficou aberto, acho que mais de um mês lá para poder fazer sugestões. Pois é, por que existe tanta suplementação? Toda vez que eu venho aqui tem uma suplementação. Eu vou responder para você que eu já respondi para o Kiko. O ano passado, por causa da pandemia, a gente fez um orçamento baixo. Isso eu deixei claro quando eu fui fazer o meu orçamento, porque a gente não tinha base. 2 anos de pandemia, a gente não sabia como o comércio ia, como ia se sair, se o governo, como que ia ser o nosso ICM, como ia ser o nosso FPM, as nossas receitas. Então a gente fez um orçamento baixo. E também o prefeito conseguiu muito convênios. Conseguiu bastante esse ano de 2022. Então, aqueles convênios não estavam previstos no orçamento deste ano. Entendeu? Então, os créditos especiais a gente teve que mandar tudo para cá para poder incluir nosso orçamento que não tinha. E que eu falei para o Kiko, eu particularmente prefiro mandar para a Câmara, porque a Câmara, você mandando para a Câmara, ele está vendo o que o prefeito está fazendo. Ele está vendo no que vai ser gasto essa suplementação, porque vem com uma justificativa, o que você vai fazer com ele. Eu posso fazer, dentro do meu limite lá, dá para fazer, até o meu limite. Não uso, que nem eu falei para o Juninho, não uso tudo no início, porque a gente não sabe como vai se comportar. De repente eu preciso bastante no final do ano, existe um monte de acerto para fazer em final de ano. Se eu uso tudo o meu limite no começo, depois eu fico sem limite para poder fazer os acertos que eu preciso, de folha, de vale. A gente prevê, mas você não sabe quanto que você vai executar de acordo, entendeu? Então sempre tem os ajustes para fazer. Esse caminho de se usar um pouco menos é legal, porque você supre todas as pastas, né? E se vem a mais, você dá uma aliviada em todas, não é assim? Sim. Só que parece que veio muito dinheiro por causa da pandemia. Veio dinheiro demais, né? Você está falando de muita grana ainda. Veio a arrecadação, tá bem a nossa arrecadação. Eu estou prevendo que a gente vai arrecadar esse ano, que vai chegar nos 60 milhões. E isso com os convênios, tá? 60 milhões entre tudo. Entre convênio, entre o financiamento, entre tudo. Tudo. Então, daí dá para dar uma sossegada legal, né? Como assim você fala? Porque se você prevê um orçamento curto, né? Na sua casa, por exemplo. Não, sim, é o que a gente está fazendo. Né? Entendeu? Daí você prevê. Mas é que eu falei pro Kiko, falei para aqui, para mim, para casa. A nossa receita fixa, ela tá alta. Pra você ter uma ideia, só de liminar judicial, a gente está gastando em torno de R$800 mil. Só de liminar. E depois folha, índice de saúde, índice de educação, precatório, dívida.
Então, como que você... É difícil de você prever como... Parece fácil. Você fala, fazer um orçamento é fácil. Então, se depara com 8 secretarias e você distribui tudo isso. Você tira reserva de contingência, você tira a Câmara, você tira o ensino, tira a saúde, tira a folha, tira a liminar. Ninguém, né? Mas é assim, eu trabalho na prefeitura, né? Mas a gente tem um pouquinho de conhecimento, né? Público, acho que não, né? Oi? Público não, mas vai, fala aí. Não, tem um pouquinho de conhecimento. Então vai. Mas papel é diferente da prática, meu filho. O mapa é diferente. O papel aceita tudo. Tudo que você pôr aqui é lindo e maravilhoso. A prática é bem diferente. Tá. Bom, agradecer aí a presença de vocês, do Kiko aí, do repórter, Marcílio, todos os vereadores. Depois a gente tem uma sessão aí. Só lembrar a vocês que sobre esses que vem para a Câmara aprovar, não vem, nós na mesa diretora, a gente teve falando com o prefeito, deu uma diminuída, né? Ele começou a fazer lá por decreto também, que no começo, que nem você falou, a gente não vai usar tudo nosso no começo, que não sabe no final. Sim. Eu acho que está mais ou menos dentro do esquema aí. Bom, nada mais também a tratar, dou encerrada a audiência pública, obrigado a todos vocês.